Vânia Ferrari, descabelada como sempre, desbocada como nunca, e Fernando Pessoa. Com heterônimo de Ana Nogueira. Exatamente. Vamos falar sobre as várias pessoas que podemos ser, ou que precisamos ser nesse tempo de polaridade, certo? Exatamente. A gente quer discutir um pouco do quão difícil é de verdade a história de se colocar no lugar do outro, enxergar com os óculos do outro, exercitar legitimamente a empatia no nosso dia a dia, na vida pessoal, no trabalho, em todas as nossas relações. Eu acho que a gente podia começar admitindo que talvez não exista empatia. No meu ponto de vista. Eu acho que existe, Tá. mas é um exercício muito difícil de ser colocado em prática. Porque empatia requer que você para ser 100% aplicável, né? Requereria da gente estar na pele do outro. Pois é. Isso é impossível. Mas o exercício de tentar olhar pro outro sem julgar é que é o problema, é que dificulta essa equação. Então, mas vamos pegar a frase clássica. Se eu fosse ela, eu faria diferente. O que é uma mentira. Porque se eu fosse ela, eu faria exatamente como ela fez. Porque eu sou ela. Então não existe se eu fosse ela, eu faria o que eu faria. Não. Ela faz como ela pensa que é, eu faço como eu penso que sou, porque somos pessoas diferentes. Então, primeira coisa, vamos abolir esta frase, se eu fosse você, eu faria diferente, porque se eu fosse você, eu faria que nem você. Exato, porque no fundo essa frase, ela tá carregada de julgamento, né? Porque eu, com a minha bagagem, com a minha vivência, com as minhas crenças, observando essa situação, faria diferente. Pois é. Mas você não é o outro e não tá olhando, não tá considerando nessa história a vivência, a bagagem, os medos, os sentimentos que o outro tem. Exato. Né? Então, bota o óculos aí do Fernando Pessoa, que eu vou trazer para vocês um texto dos livros que eu mais gosto no mundo, que é o livro do Desassossego, em que o Fernando Pessoa, que foi capaz, esse sim, de sentir como o outro sentia, porque ele conseguia escrever com uma personalidade alheia à dele, falou a seguinte frase, ou escreveu o seguinte texto, melhor dizendo. Encontrei hoje em ruas, separadamente, 2 amigos meus que se haviam zangado um com o outro. Cada um me contou a narrativa de por que se haviam zangado. Cada um me disse a verdade. Cada um me contou as suas razões. Ambos tinham razão. Ambos tinham toda a razão. Não era que um via uma coisa e o outro outra. Ou que um via um lado das coisas e o outro via um lado diferente, não. Cada um via as coisas exatamente como se haviam passado. Cada um as via com um critério idêntico ao do outro. Mas cada um via uma coisa diferente e cada um, portanto, tinha razão. Fiquei confuso desta dupla existência da verdade. Olha que maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. É aquela história, né, de existirem 3 verdades. A sua, a minha e o que de fato aconteceu. Porque cada um vai estar olhando com os seus óculos, com a sua bagagem, com o seu ponto de vista. Né? Pois é. Lembrando que ponto de vista é a vista de um único ponto. E aí, olha o que Fernando Pessoa diz aqui. Maravilho-me do que consegui não ver. E eu gostaria de me propor esse exercício essa semana. De começar a me maravilhar com coisas que eu não consigo ver. E aí é muito legal a gente tentar fazer isso. Eu já anotei aqui na minha agenda, anote na sua, da gente durante essa semana buscar, quando estiver ouvindo uma outra pessoa, tentar se maravilhar com o que a gente até então não tinha conseguido ver. Não obstante, tem outra frase, outro texto incrível. Aliás, pelo amor de Deus, leia esse livro. Outras vezes encontro trechos que me não lembro de ter escrito, o que é pouco para pasmar, mas que nem me lembro de poder ter escrito, o que me apavora.
Certas frases são de outra mentalidade. É como se eu encontrasse um retrato antigo, sem dúvida meu, mas com uma estatura diferente, com outras feições mais incógnitas, mas indiscutivelmente meu, pavorosamente eu. E aqui, então, eu queria falar sobre a nossa capacidade de mudar de opinião. Caralho, eu tinha uma opinião sobre uma coisa, mas eu tinha uma idade, eu vivia numa condição, eu tinha um tipo de trabalho, eu convivia com um tipo de pessoa e tudo mais. Aí eu mudei, eu envelheci, eu conheci outras pessoas, eu li outros livros, eu vi outros filmes, não é isso? Se muniu de outras referências e tá vivendo um outro contexto, porque a gente, como o mundo tá sempre mudando, e que faz com que a gente tenha que repensar algumas verdades imutáveis que a gente tinha como imutáveis. E aí, qual que é o pedido? Não use esse conteúdo para você se defender do outro. Você fala assim, entendi, agora então todo mundo tem que me falar que eu tô certo no que eu faço. Não pense assim. Pense que durante os próximos dias você tem um exercício de entender e de enxergar a verdade do outro. Eu acho que esse é um excelente ponto, né? Porque se a gente para avaliar uma situação corriqueira, assim, no trabalho, quantas vezes a gente ouve um outro numa situação, apresentando um projeto, comunicando alguma decisão, e a gente fala, nossa, claramente isso não vai dar certo. Claramente a pessoa tá errada, esse ponto de vista não é o certo. E esse é um exercício muito fácil, né? Porque é um exercício e perigoso, que é o de julgar. Se a gente se esforça para entender o que levou o outro a tomar aquela determinada decisão, por exemplo, apresentar a sua ideia, o seu projeto daquela forma, a gente vai ter uma relação mais humana. Acho que é mais um passo na linha de humanizar as relações dentro das empresas, né? É um exercício de empatia não romanceado. Você tem uma ação prática para fazer. Avaliar aquele contexto, aquela situação que o outro está te expondo e entender o que levou o outro a tomar aquela decisão. E se você enxergou aspectos que no teu ponto de vista você não concorda, você expõe, olha, do meu ponto de vista, por que eu já vivenciei isso? Por que eu vi que outras empresas estão fazendo dessa forma? Por que eu li tal livro que fala desse tema? Aí você expõe e tenta chegar num consenso. Mas não ou se livra daquele julgamento que é paralisante, né? Que é aquela coisa da polaridade, da polarização, né? Um contra o outro. Não um tentando entender por que o outro pensa daquela forma e tentar chegar numa terceira forma que une um pouco de cada um desses outros dois. E aí, uma vez que você é voto vencido, o que você tem que fazer é dizer, vamos tentar então do seu jeito. E, de verdade, não boicotar o jeito do outro, que é um outro ponto. Você foi voto vencido, você perdeu a batalha, sua opinião não vai ser levada em conta. Primeira coisa, livre-se do orgulho. Segunda coisa, diga, então, ok, conta comigo para fazer do seu jeito. Aí é evolução. Nossa, hein? Aí é uma super evolução. Você vai chegar... E pode dar errado. E aí, de novo, não vai falar, mas eu sabia desde o início. Eu falei que ia dar merda. Não cai nessa armadilha. Pois é. E aí a gente queria encerrar com uma frase da nossa diva, que é a Fernanda Young. Aliás, esse livro você também precisa ler, que é o Pós-F, onde ela se posiciona acerca dos conceitos de feminismo atuais. Muito, muito importante para toda mulher e para todo aliado. E tem uma frase que eu não sei se é exatamente assim, tá? Mas eu entendi assim. Ela disse, gostar de mim é fácil, mas para me odiar, você tem que me conhecer. Ó. Então, quando você vai entrar na internet para ofender alguém ou dar a sua opinião de forma grosseira e pouco elegante sobre o que o outro pensa, fala ou faz, lembre-se que para odiar essa pessoa você tem que saber quem ela é. Então não estamos trabalhando com ofensas gratuitas.
Eu gosto disso. Então comece a pensar também no seu dia a dia profissional, quando você vai dar um feedback, quando você vai participar de um grupo de trabalho. Se você conhece aquela pessoa, conhece a sua origem, a sua história, os perrengues pelos quais ela já passou e tudo mais, isso pode também te ajudar a desenvolver uma certa relação com esta pessoa, mesmo que vocês sejam completamente diferentes. Ter um olhar mais generoso para com o outro na prática. Exato. Muito bem, é isso. Esperamos ter contribuído. Curte, comenta, compartilha, manda a sua opinião e como você se sentiu com esse conteúdo e diz aí quais são os passos que você vai dar para atingir esta visão de mundo tão de alto nível assim, né? Tão sofisticada que a gente está precisando. É isso, né? É isso aí. É isso aí. Ó, faz os seus óculos em casa. Recorte e cole os seus óculos do Fernando Pessoa, que tem, sei lá, quantos heterônimos, eu nem sei dizer. Muitos. Conheço 11, mas deve ter muito mais. Faz os óculos e tenta passar essa semana exercitando-se para entender que existem 3 verdades: a sua, a minha e o que realmente aconteceu. Beijo!